Boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos ao FEBABANTEC 2025. Mais um tema de infraestrutura coube a mim aqui, então vamos lá. Habilitadas pela computação em nuvem e turbinadas pela IA, as ofertas de Everything as a Service estão crescendo, proporcionando eficiência e conveniência aos bancos, seus parceiros e clientes. Longe de ser uma tendência passageira, podemos enxergar o tudo como serviço como uma onda transformadora que deve se tornar cada vez mais popular na oferta de serviços financeiros. Ao adotar uma abordagem baseada em serviços, as instituições financeiras podem acompanhar a rápida evolução das demandas dos clientes e dos avanços tecnológicos, minimizando os investimentos de capital e as ineficiências operacionais. Everything as a Service permite aos bancos acessar tecnologia de ponta, controlando custos e mantendo escalabilidade. Embora a adoção do Everything as a Service não seja isenta de desafios, como dependência de fornecedores, complexidade de integração e até conformidade regulatória, os benefícios justificam o uso. Para conversar sobre como os bancos brasileiros estão enfrentando a transição dos modelos como serviço, gostaria de chamar a palco Daniel Augusto Falbi, Tech CIO do Bradesco, Luiz Ruivo, sócio líder da consultoria da PwC Brasil, e Rui Botelho, presidente da SAP Brasil. Tudo bem, pessoal? Todos acomodados? Vamos lá? Tudo bem. Então vamos lá. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E eu vou direto ao ponto. Dos modelos Everything as a Service, 2 estão auxiliando muito a transformação digital do setor bancário. O Software as a Service e, mais recentemente, o Bank as a Service. Tem outros, que a gente vai falar depois, mas esses 2 estão lá na crista da onda. Ambos possibilitam aos bancos explorar todas as mudanças da oferta dos serviços e no comportamento de consumo provocados pela revolução digital. Como esses 2 modelos estão sendo adotados pelos bancos brasileiros? Rui, vou começar com você. Vamos lá? Tudo como serviço é hoje a base do modelo de negócio da SAP. Você pode falar nas 2 pontas, como fornecedor, né? Então, queria que você contextualizasse hoje Everything as a Service. Não é mais só da porta para dentro, também é da porta para fora. Conta pra gente. Obrigado, Cris. Boa tarde, Cris, Daniel, Luiz. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui falando com vocês hoje, compartilhando, aprendendo juntos aqui. Bom, falando um pouco, realmente, Cris, acho que para SAP, para a gente isso é fundamental, faz parte do nosso negócio. A gente, há alguns anos já resolveu, de fato, ser uma empresa de serviços muito mais do que uma empresa de produtos. Viemos aí numa jornada de aprendizado também, utilizando dentro da companhia, né, o Everything as a Services e provendo, claro, para os nossos clientes, tanto software como serviço, como plataforma como serviço, ferramentas como serviço, enfim. Hoje todo o nosso portfólio está baseado em nuvem. Temos mais de 100 soluções hoje já disponíveis para os nossos clientes na nuvem como serviço. Então isso para a gente realmente é a base fundamental. E não é só por causa da tecnologia, né? A gente, claro que a tecnologia habilita muitas coisas, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo do painel, certamente. Mas além da tecnologia, isso muda o conceito de negócio. E acho que é aí que está o grande X da questão, o grande pulo do gato, a grande vantagem. A gente se torna uma empresa, agora falando um pouco da porta para fora, né? A gente se torna uma empresa muito mais próxima do nosso cliente. A gente tem que entender que esse modelo é um modelo de geração de valor contínuo para o cliente. E isso muda a forma como você vai ao mercado, a estrutura organizacional que você tem que ter dentro da sua empresa para prover os melhores serviços e agregar esse valor, alcançar esse retorno, esse valor que de fato o cliente, as empresas esperam. Então, para mim, eu acho que esse é o maior benefício. A tecnologia em si, é claro, a gente, né, como empresas consumidoras, a gente não precisa mais ficar adquirindo componente por componente, como acontecia antes. Então, você tem lá o software, você tem a infraestrutura, você tem os serviços de gerenciamento ou outros serviços de ferramentas que você vai utilizar e você era obrigado a criar você mesmo aquela solução
ia dar manutenção, suporte, enfim, investir em segurança, investir nos diversos aspectos de gerenciamento dessa solução. Então isso a gente deixa de fazer quando a gente está consumindo algo como serviço. A empresa que está lá fornecendo isso, e essa empresa pode ser a SAP, pode ser uma empresa do setor financeiro oferecendo isso ao seu público, aos seus clientes, né? Mas é como serviço, né? A pessoa, a empresa que está do outro lado consumindo isso não se preocupa mais com a integração de tudo isso. Tem desafios, eu acho que a gente vai tocar em alguns deles aqui daqui a pouco também, mas isso é a grande mudança desse modelo, né? E para o setor financeiro, para as empresas financeiras, eu acho que é a mesma coisa. Você tem um modelo onde se aproxima mais do cliente final, onde aproxima mais dos clientes que estão consumindo o seu serviço, né? Diversos tipos de serviços. Eu falei aqui a SAP, a gente provê software como serviço, plataforma como serviço, mas existe a infraestrutura como serviço, existe ferramentas como serviço, existe armazenamento como serviço, existe analytics, né? A parte toda analítica como serviço. Então tudo isso pode ser consumido. É o tipo, né? São os tipos de serviços que você tem nesse Everything as a Service ou tudo como serviço, modelo tudo como serviço, como a gente fala. Então, acho que para o setor financeiro tem esse benefício de você se aproximar do cliente cada vez mais e mudar um pouco esse mindset de prover os serviços de fato contínuos, gerando esse valor ao cliente final. E eu acho que é isso, e por isso também que a gente fala que isso não é mais uma tendência. Quando a gente olha para o mercado, sejam para as empresas, ou seja, para o nosso setor de tecnologia, não é mais uma tendência, certo? A gente já tem isso como uma realidade fundamental se a gente analisa a economia digital de qualquer um de nós. Então, se a gente conseguir tirar proveito, ou quem conseguir tirar proveito desta tecnologia, desta forma de oferecer seus serviços ao mercado, certamente vai ganhar vantagem competitiva. É bacana porque eu já acompanho o setor há muito tempo, a gente já fala de software as a service, de plataforma as a service, né? Exato. E já há bastante tempo, mas agora tem uma mudança. Eu queria saber de você, Ruivo, porque dizem que 2025 vai ser o ano do Everything as a Service para os bancos, principalmente, né? Então, que eles estão prontos para toda essa revolução que vai acontecer lá no back-end e no front-end? Bom, boa tarde, Cristina, obrigado aqui pelo convite à Febraban. Bom, eu vejo o setor financeiro em duas jornadas distintas, né? A gente pegar os bancos digitais, começaram essa jornada, nasceram na nuvem, né? Desde o início, tiveram esse privilégio por começar depois, já no momento onde a nuvem era disponível, fácil acesso, com maturidade, e hoje enfrentam desafios diferentes. A gente vai falar depois dos desafios aqui, mas são desafios principalmente voltados a como gerenciar essa nuvem, né? E de todos os aspectos relacionados, crescimento e demais aspectos relacionados com o uso da nuvem. E a gente vê os bancos consolidados, que vem uso de legados grandes e muito construídos ao longo de décadas, também em momentos distintos, né? A gente vê bancos consolidados que já estão em plena adoção de nuvem, já tem data para terminar o processo, e bancos que estão começando essa jornada, né? E também com estratégias distintas, né? Então, claro, quem começa depois, você por um lado tem, entre aspas, o prejuízo de começar depois, mas você tem o benefício de aprender, de pegar tecnologias mais maduras, mais avançadas e aprender com quem já fez, né? E isso permite economias, permite adotar estratégias mais corretas, né? Eu acho que a gente falar que o setor está pronto, acho que nunca a gente está pronto para uma novidade, 100% pronto, mas o setor financeiro, especialmente o setor bancário no Brasil, ele é muito antenado, né? Ele está sempre à frente do resto da indústria, está sempre se preparando. O próprio conceito, né, de consumir computação como um serviço, a gente fala disso, a gente estava falando antes, eu lembro de mais de 20 anos atrás se falava disso, antes do iPhone existir, antes do Wi-Fi existir, já os visionários da computação falavam, no futuro a gente vai consumir tecnologia como a gente consome água, energia elétrica. E era impossível imaginar isso, né? Mas os bancos já tinham acesso a essa informação. Todo mundo já começava a pensar, eu tenho que me preparar para isso. Como vai ser isso? Quem que vai triunfar? Quais são os provedores, os novos players? Então, acho que o setor está se preparando. A gente fala aqui com todos os players, né? De todos os portes.
nuvem é a realidade de todo mundo, acho que já é notório, né, isso, e a gente vê como um caminho sem volta, sem dúvida, né, e, enfim, eu acho que tem os desafios que a gente depois explora aqui, né. Tem um pouco de banco como serviço também que você queria falar? Quer falar agora? Sim, bom, aí abre um outro tema, que é o BaaS, né, que é também um mercado que surgiu no mundo e depois recentemente no Brasil, um mercado talvez uma receita estimada aí de uns 3 bilhões de dólares já no Brasil, com diversos players. Interessante que inicialmente quem olha de fora acha que é um mercado das fintechs, de fornecedores de TI. E quando a gente vê quem está crescendo também, além das fintechs, são os bancões, né? Com soluções muito robustas, com parcerias e tudo, e usando aí sua tecnologia, seu conhecimento. Eu acho que isso também cria um outro negócio que agora está em fase de regulação, cresceu, acho que em parte alguns aspectos de forma desordenada, e o Banco Central entra agora através da consulta pública, que já se encerrou, em breve com uma regulação que vai trazer muitos benefícios no nosso entendimento aqui. Eu acho que é um entendimento do mercado, né? Perfeito. Bom, vamos lá, Fábio. O Bradesco tem adotado cada vez mais o modelo Everything as a Service. A gente lembra que lá no passado, às vezes o legado segurava um pouco essa transição. Hoje já é o contrário, né? Já é um desafogo para o legado. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, porque outros acrônimos estão entrando, né? A gente está falando do LAIS, né, que entra a parte de crédito, a gente está falando de vários outros acrônimos que o Bradesco está trabalhando. Conta um pouquinho essa história para a gente. Obrigado, Cris. Obrigado a todo mundo que está aqui com a gente no painel. Agradecer aos colegas aqui, né, o Rui e o Ruivo. O Bradesco está numa jornada muito intensa, né, de transformação, e acho que a estratégia de Everything as a Service ela é ponto crucial da nossa estratégia, né? Mas antes de falar um pouquinho de LaaS e BaaS, eu queria até dividir o capítulo em dois momentos, né? Acho que tem um momento onde a gente utilizou muito a jornada de como serviço, e ela era uma jornada especificamente de Tech for Tech. Então, quando a gente pensa no uso de adoção de cloud, né, plataforma, software, infraestrutura como serviço, eu acho que essa jornada ela foi crucial e importante para aprendizado, né, da jornada como nuvem e como serviço, né, pagar como serviço, pagar pelo uso, né. E isso fez com que o modelo fosse amadurecido na maioria dos bancos, e eu vejo que isso também aconteceu dentro do Bradesco, e possibilitou uma discussão muito mais disruptiva, porque o banco passou de ser usuário de plataformas como serviço, né, e tudo como serviço, e passou a ser um prestador desse tipo de serviço, né? Então aí entrando no crédito como serviço, no banco como serviço, né? Quando a gente olha dentro do portfólio do banco, né, nós já temos hoje o Banking as a Service, né, Bradesco como serviço, para empresas não financeiras, onde a gente oferece um portfólio gigantesco, né, inclusive de core bancário, atendimento nível 1 e nível 2, e clientes alavancando os seus negócios através desse tipo de ecossistema já provido pelo próprio Bradesco, né? Na parte de crédito também a gente vê uma possibilidade importante de adoção do mercado, né? Pensando que esse ecossistema pode ser desenvolvido dentro de e-commerces, né? Dentro de ecossistemas que já estão integrados de certa forma com o banco, né? Mas que possibilitam um aumento dos nossos negócios de forma super escalada, né? E obviamente o benefício do uso como serviço, ele é para o cliente, ele é para quem está consumindo, mas também ele é para quem está provendo, né? Porque ele dá uma perspectiva também em relação aos custos, né? E como a gente está manejando os custos dentro do banco, né? Então, é uma estratégia super promissora, né? Ela é uma realidade, né? Ela não é tão nova assim, né? E ela faz todo sentido. E uma das coisas que acho que é importante destacar também, né, é que quando a gente disponibiliza esse tipo de serviço para o cliente, e voltando ao gancho inicial, né, a gente sempre compara com os serviços que a gente consome.
Então a gente gosta de ter o quê? Você gosta de ter previsibilidade, você gosta de ter um painel de autosserviço, né? Você gosta de ter a sua projeção de custo superaderente, né? Ou, no caso dos serviços que a gente presta, a sua projeção de receita, né? Então, tudo isso tem que ser pensado em como a gente vai disponibilizar esse serviço para que, de fato, nós, enquanto provedores, né, de banco como serviço, de crédito como serviço, participemos de forma de gerar valor dentro do ecossistema do nosso cliente, né? Ter o nosso cliente corporativo utilizando os nossos serviços, aquilo que a gente está disponibilizando para eles, faz com que novos negócios também sejam gerados para os clientes finais desse nosso cliente corporativo, né? Então é uma estratégia que de fato não tem volta. O uso inicial no Tech for Tech fez todo sentido para a gente estar robusto agora para oferecer isso como serviço para novos negócios, né? E a adoção ela é de forma escalada, né, dentro do banco. Pode falar. Só para complementar aqui, primeiro assim, o Bradesco é um grande cliente nosso de software and services, PaaS, enfim, várias das nossas soluções, das nossas ofertas. Mas é interessante porque às vezes a gente cria um ecossistema ao redor disso, né? E o que o Daniel está falando é um pouco a realidade. A gente, como provedor também de serviços, a gente tem uma base instalada muito grande de clientes. E isso é um asset para a gente, mas pode ser também para o nosso cliente. Então, o desenvolvimento de ofertas em conjunto, e isso já existe, né, na nossa plataforma como serviço, onde a instituição financeira pode oferecer os seus serviços bancários através da plataforma, já existe, conectando diretamente com as nossas soluções. Então, é uma conexão direta, uma simbiose, é um ecossistema que se cria ali dentro de uma economia digital, que só quando você tem esse tipo de serviços, né, esse tipo de produtos, soluções oferecidas como serviço, pode nos dar. Então, também é uma oportunidade de negócio. É claro que você tem que ter todas essas preocupações que o Daniel colocou, ou mentalidade que ele colocou, né, para criar serviços que se adequem aos clientes dos clientes. Perfeito. Assim a gente consegue criar esse ecossistema. Perfeito. Bom, já que todos vocês tem desafios, né, que a gente viu aqui, vantagens. Então, vamos embora para os desafios. Eu quero começar com você, Ruivo. Quais são os desafios, principalmente desse ecossistema para o mercado financeiro? Bom, vamos lá. A gente pode enumerar diversos, né? Mas eu vou começar com um que tem sido cada vez mais a realidade nossa aqui, pelo menos como consultoria, que é como contratar, especialmente o SaaS, né? Como que eu contrato o Software as a Service? Né? A gente... Para citar um exemplo, a gente fez um trabalho recente para um cliente nosso, onde ele nos contratou para estudar todos os contratos de SaaS que ele tinha com todos os fornecedores, né? Dezenas de contratos, e avaliar aspectos como se o fornecedor tinha uma política de backup, garantias ou continuidade, recuperação. E a gente percebia que a maior parte dos contratos ou sequer tocavam esses temas, ou quando tocavam, não incluíam nenhum tipo de responsabilidade para o fornecedor. E a gente viu o cliente naquele afã de, eu preciso rapidamente, porque o driver do cliente era agilidade, crescimento, então ele queria ir rápido, ir para o SaaS, eu preciso para o SaaS porque isso vai permitir eu crescer rapidamente, e não se preocupava necessariamente com isso, né? Isso é um pouco assustador, porque tirando talvez os grandes fornecedores, né, você tem muito fornecedor de pequeno e médio porte, e que acho que nós, na hora de contratar, a gente precisa ficar atento para isso, né? Temas de cibersegurança também, né? Então, eu diria que como contratar é um desafio. E eu não estou me referindo a escolher o fornecedor, e sim, uma vez escolhido, como que eu monto um modelo operacional, um modelo contratual jurídico que me proteja no futuro. Por exemplo, posso acionar esse fornecedor se houver uma perda de serviço, um vazamento de dados, ou não? O contrato permite que eu faça isso, né? E também um aspecto aqui que também a gente acaba sendo muito acionado na nossa área de cibersegurança com muita frequência com relação ao vazamento de dados, para apoiar clientes que sofreram vazamento de dados. A gente procura atender rapidamente, a gente entende a urgência desses momentos, e não é raro isso acontecer no momento que o cliente está numa transição para o modelo de nuvem, né? Que é uma situação onde alguns clientes não estão plenamente preparados, ou uma situação que criou uma vulnerabilidade temporária e permitiu um vazamento de um cadastro, de um arquivo, uma tabela, para fora, né? Porque então também a gente percebe
isso como um desafio, né? Quer dizer, não é um desafio de como adotar, a gente vê que desafios não são necessariamente tecnológicos, né? São desafios do mundo real que a gente sempre teve e que a gente não pode simplificar achando, não, agora eu terceirizei, eu joguei todos os meus problemas para lá. Cuidado. Na verdade, você criou uma outra fonte de problemas se você não tomar todos os cuidados na hora de contratar e adotar um modelo. Perfeito. Rui, quer prosseguir? Obrigado. Eu acho que tem aspectos técnicos, como o Rui estava citando aqui, né? Então, a preocupação também com a parte regulatória, eu acho que é uma preocupação importante, no Brasil especificamente, local, né? Aquela regulação, tem regulação, claro, global, que a gente atende e tudo, mas a local também é importante, né? Tem que tomar cuidado com isso. Além disso, toda a parte proteção de dados, cibersegurança, enfim, aspectos técnicos que a gente tem que tomar consciência e entender direitinho como é que a gente mitiga esses riscos. Tem a parte de gente, de pessoas mesmo, talento, para que a gente possa desenvolver o serviço da maneira correta, atender bem o cliente depois. Mas eu acho que tem um desafio fundamental quando você quer se tornar um provedor dessas tecnologias, né, um provedor desses serviços, que é a mudança cultural mesmo que você tem que ter na empresa, a mentalidade de como que você vai virar um provedor e não é mais simplesmente desenvolvendo produtos, mas é tudo junto, né? E a capacidade que a tecnologia te dá, te habilita, flexibiliza muita coisa. Então, o que fazer com isso? Como é que eu vou criar serviços que realmente atendem meu cliente? E como é que eu vou até o cliente, como é que eu atendo esse cliente depois, como é que eu cuido do ciclo de vida desse produto, desse serviço que eu estou oferecendo agora, como é que isso se conecta, que ecossistema que eu preciso criar para isso. Então, é uma mudança de negócio no final do dia, mais do que uma tecnologia. A tecnologia a gente juntou tudo e oferecemos, mas isso habilita certas coisas que só com a mudança cultural realmente, às vezes até organizacional da empresa, é que você vai conseguir se transformar num provedor de serviços em nuvem de fato relevante e atendendo, gerando o valor esperado para o cliente final. Então, para mim, eu acho que esse é um desafio fundamental, além de toda a parte técnica, claro, e também a parte regulatória. Para mim, são esses os itens fundamentais. Ótimo. Vamos lá, Fábio? Vamos. Acho que para os bancos, acho que bancos tradicionais têm um desafio importante, né? E dentro do Bradesco não é diferente dos demais. A gente tem um aspecto em relação a como a gente conecta todo esse ecossistema que a gente quer consumir de serviços, né? E quer prover como serviços dentro de uma estrutura de alguns legados, né? Então acho que esse é um ponto bem desafiador e como que a gente tem que encarar isso de forma super estratégica, né, e estruturada. Dentro do banco a gente tem uma frente específica de modernização, né, e que está sendo priorizada pensando muito em como que a gente vai abordar e ter um time to market diferenciado para os nossos clientes, oferecendo produtos e serviços que alavancam, e essa é a ordem de prioridade. Aquilo que vai gerar mais valor para o cliente é aquilo que vai ser priorizado para a gente gestionar dentro do legado e modernizar dentro do nosso legado do banco, né. Um outro aspecto que eu entendo que é importante, aí coincido um pouco com a fala do Ruivo, é em relação ao aspecto de segurança, né? Principalmente nas plataformas que a gente consome, naquelas que a gente provê, acho que o banco normalmente tem o controle e já tem uma cultura de segurança que é natural das instituições financeiras. Mas das plataformas que a gente consome, como que a gente vai abordar esse ecossistema de segurança daquilo que não necessariamente está sob nossa gestão? Então, qual é o tipo de dado que vai ser compartilhado, em que periodicidade que ele vai ser compartilhado, como que a gente vai consumir ele, como que o provedor também que a gente está utilizando está tornando esse dado seguro dentro do ecossistema dele, né? Então, o aspecto de segurança, eu acho que ele é super crucial e é um desafio que a gente sempre tem que ter em mente para manter o ecossistema financeiro seguro e da maneira como deve ser. E o último aspecto, coincido também com a fala agora do Rui, né, em relação ao aspecto cultural. E aí eu coloco isso também um pouco para dentro da estruturação dos times, né, de tecnologia. Isso também é uma preocupação muito forte dentro do nosso time. Nós estamos em ebulição de transformação dentro do Bradesco. Tem uma frente específica cuidando e olhando para a capacitação das nossas pessoas, como a gente está contratando, como nós estamos retendo e como nós estamos evoluindo, né, o conhecimento deles dentro do ecossistema, daquilo que a gente quer usar, do avanço tecnológico das plataformas digitais e principalmente na área de produto também, daquilo que a gente quer evoluir
disponibilizando novos produtos e plataforma para os nossos clientes finais, né? Então acho que esse aspecto cultural voltado também para como a gente está compondo os nossos times e evoluindo os nossos times são cruciais para a transformação que a gente está vivenciando e pontos de preocupação importantes que a gente tem em pauta e discutindo recorrentemente. Tanto que em 2 desses casos, né, e segurança já é usual, é o padrão, né, o normal, a gente tem frentes específicas dentro do nosso projeto de transformação olhando para esses cenários. Muito bom. Eu vou continuar com você, porque a gente sabe que, já foi falado aqui, um desafio é o regulatório, né? A gente tem um regulador olhando para isso, e aí eu queria saber de você qual é a expectativa de vocês em relação a essa regulação em discussão pelo Banco Central. O que é necessário para ajudar a promover um ambiente financeiro dinâmico e competitivo nesse cenário todo que a gente traçou aqui? Eu acho que o Banco Central ele já tem demonstrado sinais que ele está preocupado com como gerar um ecossistema de inovação de forma segura e também inclusiva, né? Pensando na inclusão financeira dentro das pessoas que estão hoje à margem do sistema financeiro do Brasil, né? E eu acho que uma regulação do modo como tem sido ultimamente, baseada em princípios, faz com que o avanço da inovação seja mais adotado em larga escala, né? Então, se a gente tem uma regulação que ela baseia os princípios, obviamente ela é super importante para o modelo das instituições financeiras, ele faz com que isso seja fomentado em larga escala, principalmente olhando para a inovação. Acho que um outro ponto que é super importante, né, é a gente olhar como dentro dessa regulação a gente vai ter um ambiente exploratório mais aberto, né? Porque da mesma forma que a gente precisa ter a regulação, a gente também precisa saber como que vamos adotar ambientes exploratórios que permitam que a inovação chegue de forma mais rápida para os nossos clientes, né? E acho que essas duas coisas embasadas e também coincidindo com a questão de uma regulação baseada em princípios, faz com que a gente adote modelos, né, de como serviço em larga escala, que consiga ofertar isso em larga escala para os nossos clientes e justamente respeitando uma abordagem que foi até citada pelo presidente do Banco Central na abertura do evento, que é justamente a inclusão das pessoas, né, no nosso sistema financeiro, né? Acho que isso vai fazer com que os bancos tenham um posicionamento muito à frente, né? E inclusive também coincidindo com a fala do presidente do Banco Central no início do evento, em relação a como o Brasil se posiciona até globalmente, né, como um país que está à frente na parte regulatória e também exemplos como a gente tem do Pix, que é um bench mundial, e o próprio Open Finance, da maneira como a gente está seguindo hoje dentro do ecossistema entre as instituições financeiras. Então, eu acho que é a regulação baseada em princípios. Isso vai fazer com que a gente consiga evoluir muito na jornada de inovação e o uso do Everything as a Service de forma a prover serviços e também consumir serviços. Perfeito. A questão do consumir serviços é muito importante. Eu queria passar para você, Rui, nos 2 pontos, né? A regulação traz uma segurança jurídica que estava faltando, né, nesse segmento. Aí eu queria entender de você como é que fica a regulação em relação às parcerias. O que os fornecedores estão olhando e esperando dessa regulação também. Perfeito. Bom, eu acho que a regulação ela define claramente os papéis, né, as atribuições de cada papel. De uma certa forma, ela vai equalizar a competição, porque ela vai, quando ela cria regras e define responsabilidade de cada papel, por exemplo, quem tem que fazer o KYC, né, ela equaliza a competição, ela cria obrigações para todos da mesma forma, né, porque hoje você tem os que seguem as regras e os que estão aí criando modelos assim, vamos dizer, atípicos, né? E tem criatividade, não falta para isso, né? Eu acho que o regulador tem muito cuidado em criar uma regulação que organize o mercado de base, mas ao mesmo tempo não iniba a inovação. Essa tem sido a preocupação. Se eu não estou enganado, foi uma primeira vez, talvez, uma das primeiras vezes que o regulador colocou uma consulta pública com perguntas, né? Você vê ali claramente uma intenção de ouvir o mercado, né? Eu estou colocando perguntas aqui, né? Então, eu estou mais aberto
opiniões, né? Então, eu acho que essa questão dos papéis, eu acho que ela vai levar o padrão de atuação das fintechs, vai estar criando mais exigências, e claramente as que estão em nível de profissionalismo avançado, que muitas vão se beneficiar disso. Um outro lado também, como toda regulação, você aumenta a complexidade, né? Não deixa de ser uma barreira de entrada para quem quer entrar no mercado. Se você quer jogar o jogo, você tem que jogar o jogo de acordo com essas regras. As regras agora estarão escritas. Isso gera um aumento de custos, de observação, de governança, de observância, auditoria. Eu acho que talvez algumas questões aqui, né? Estou pegando aqui, que é deixar clara a responsabilidade, qual é a responsabilidade do titular da licença e qual a responsabilidade dos parceiros tecnológicos, né? Então, isso também vai ser assim, claramente definido, né, com mais clareza. Então, eu acho que tem sido, pelo que a gente observa, vista de forma positiva pelo segmento, vai, na minha visão, estimular investimentos. Acho que os grandes todos já estão no mercado, já têm ofertas, vai tornar, eles, na minha visão, vão ter menos dificuldade para atender a regulação, porque já atuam de acordo com muitas regras que já são submetidos, né, por serem entidades, muitas vezes S1, e vai criar desafios para os entrantes, para os pequenos e talvez para os médios, né? Então, mas eu acho que de forma positiva vai estimular investimento no mercado, vai organizar o mercado, vai dar segurança para o cliente final. Então, eu abri uma conta, contratei um crédito, algum serviço através de um distribuidor, né? Mas para mim está claro, agora é transparente de quem que eu estou contratando aquele serviço, a quem eu vou recorrer se eu tiver um problema, né? Isso vai ficar mais claro agora, né? Então, hoje a gente ainda tem, na ausência de regulação, você ainda tem situações de um distribuidor abre uma conta, ele vende aquele serviço de pagamento de conta, mas atrás ele consolida aquelas contas numa única conta de pagamento, quer dizer, uma situação em que isso não vai ser possível, né, dessa forma, né? Então, eu acho que isso vai ser muito interessante aí para o mercado, tá? A gente está vendo com bons olhos. Muito bom. Vou passar para você, porque a gente sabe que na área de TI são outras exigências, né, a regulação. Então eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que isso tudo se aplica à área de TI, não especificamente. Eu acho até que tem algumas coisas que essa regulação do Banco Central vai tocar vocês, mas o quanto o TI serve de experiência, né, para tudo que o Banco Central está fazendo. Eu acho que é isso. Eu estava ouvindo eles falando aqui, e a gente enfrenta isso em diversos mercados, né? Sempre que uma regulação de um setor, de uma indústria ou de um negócio, ela evolui, ela é criada ou avança, isso reflete em tecnologia, deve refletir em tecnologia. E para nós é assim que a gente vê. Regulação, ela tem que garantir alguns aspectos, para nós na indústria de tecnologia, alguns aspectos fundamentais. Então tem a questão da qualidade, a gente padroniza a qualidade que a gente tem que fazer, tem questões que a gente já falou aqui de segurança, de privacidade, de governança, e tudo isso alinhado, claro, à regulação do setor. A gente atende milhares de empresas em diversos setores globalmente que são altamente regulados, financeiro é um deles, tem governo, tem saúde, cada um com a sua especificidade, mas sempre reflete na tecnologia. Então a gente investe muito nisso, em certificações globais, em certificações locais, em desenvolvimento conjunto com a instituição, o governo que está no país, para que a gente possa adequar os nossos serviços, porque a gente sabe que quando uma instituição financeira vai querer contratar a gente tem que estar aderente àquilo que é a regulação, né? Então isso para nós é fundamental e traz desafios, é custoso, não é fácil, mas no final acaba sendo uma vantagem competitiva. É um pouco do que o Ruivo também estava explicando aqui, né? Às vezes é uma barreira de entrada, às vezes é uma diferenciação em relação à concorrência, a outras empresas que querem entrar, que às vezes não têm a mesma experiência, não têm o mesmo nível de investimento. Então, às vezes, isso para nós é também uma vantagem competitiva. Eu acho que a SAP tem uma história, né, larga em governança, compliance, regulação. E a gente trouxe tudo isso para o Everything as a Service. Então a gente praticamente replicou aquela experiência que a gente tinha e estamos sempre muito atentos com as novas regulações. Então sempre que se lança algo novo,
a gente ou está já nos grupos de discussão, né, com o governo, as entidades de classe, para entender aquilo e já levar isso com feedback. Alguns dos nossos clientes desses setores participam de fóruns globais que a gente tem, onde eles podem expor a experiência, dar feedbacks para que a gente possa melhorar os serviços que a gente tem, os produtos que a gente está desenvolvendo, trocar experiências com outros clientes da mesma indústria para entender. Então, o Daniel comentava um pouco aqui, né, falando especificamente do setor bancário, o setor financeiro, a gente tem uma história de benchmark para contar. Mais recentemente o Pix, Open Finance e tal, mas tem uma história de inovação, de regulação para contar, né? Somos melhores em vários aspectos nesse sentido, ou mais inovadores pelo menos em vários aspectos nesse sentido. Então isso, para nós, quando a gente está participando desse tipo de discussão, tanto no local como no global, facilita muito. O Brasil tem uma voz bastante ouvida nesse sentido. Então, para nós, assim, é um desafio de um lado, claro, mas do outro lado também, com otimismo, é a vantagem competitiva que a gente precisa buscar. Queria olhar para um outro desafio, porque tanto você quanto o Daniel tocaram nesse desafio, que é recursos humanos, né? Como é que está a resolução desse desafio? Porque recursos humanos é um problema para qualquer área, mas essa especificamente de infraestrutura, me parece que na mudança cultural você toca várias áreas da organização, não só a área de TI. Então eu queria entender como é que está o desafio de pessoas. Bom, aqui do nosso lado a gente tem um desafio gigante nessa área, gigante. A gente tem hoje uma série de oportunidades abertas no mercado dentro da SAP, no nosso ecossistema, nos nossos clientes. Basicamente hoje não falta realmente lugar para quem quer se desenvolver nessa indústria. Então isso é uma oportunidade. Do outro é uma baita dificuldade de você formar essas pessoas, né? Então nós temos do nosso lado aqui, com o nosso ecossistema, diversos programas de formação. A gente tem formação desde as pessoas, né, dos profissionais que estão saindo da faculdade. Então tem formação específica que a gente, o nosso ecossistema, investe nessas pessoas para que elas se formem em SAP. E agora também estamos começando a fazer com pessoas que têm um pouco mais experiência no mercado já. Porque o nosso negócio tem as novas tecnologias, tem tudo que a gente está fazendo de inovação, mas tem muito de processo de negócio, processo de indústria. E quando você pega profissionais que já estão na indústria há muitos anos, isso é muito bom. Porque ele traz a experiência de negócio, ele traz a experiência de anos de vivência daquilo, e aí ele aprende tecnologia. Então agora nós estamos fazendo também um pouco nessa outra, desse outro lado, para trazer gente mais experiente também para o nosso mercado. Agora, é o que eu sempre digo, a gente sempre vai ter em tecnologia, e Everything as a Service por detrás muita tecnologia, a gente sempre vai ter esse desafio. E uma parte vai ser pessoas, vai ser talento que a gente precisa desenvolver e precisa continuar investindo. Do outro lado vão ser ferramentas novas que a gente tem que usar. Então a gente não falou aqui, por exemplo, de inteligência artificial. Mas para mim é o que a gente vai realmente poder fechar um pouco, né, ou diminuir um pouco esse gap de talento que a gente tem. Quando a gente fala de serviços em nuvem, é muito de otimização, é muito de automação e é muito de inteligência artificial. Então por trás a gente tem que investir também em como fazer os processos mais dinâmicos, aprendendo com os dados que a gente tem para desenvolver a inteligência artificial que possa nos ajudar a fechar um pouco esse gap. Então tem uma parte que é talento e tem uma parte que é ferramenta, não tem jeito. A gente não pode fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez, a gente tem que evoluir também nessa parte das ferramentas. Quer complementar, Daniel? Eu concordo com o ponto de vista, né, do Rui. Acho que o advento da inteligência artificial vai proporcionar com que a gente diminua de fato o gap e acelere inclusive capacitação, né? E eu acredito muito no uso escalado disso para aquilo que a gente quer prover de novos serviços, né, e produtos para os nossos clientes. Então eu acho que existe uma possibilidade bem grande, né, e acho que é uma terra fértil ainda, né, para ser explorada na parte da inteligência artificial e usando isso como compor capacitação e fazer evolução e recomposição de times dentro da nossa estrutura, né. Eu acredito muito que esses modelos eles devem ser explorados, eles devem ser alavancados, né, e eles devem ser também utilizados dessa maneira exploratória
A gente até estava conversando ali, né, na antessala, que eu acho que eu sou daqueles que acredito que a inteligência artificial ela é uma realidade para as empresas, ela já está tangibilizando novos negócios, mas ainda a gente está numa fase exploratória, né? Tem muita coisa para amadurecer nesse meio. E acho que essa parte de capacitação e como a gente vai evoluir isso para os nossos times, minimizando esse gap que ele comentou, faz todo sentido. E esse gap está mais na programação ou vocês veem ele em outras áreas? Eu acho que ele está geral, não é só numa área específica da tecnologia, né? Mas acho que principalmente na perspectiva de que a gente deixa de ser simplesmente criador das coisas e a gente passa a ser consumidor num modelo distribuído, né? Então, como fazer isso de forma escalada e entender desses modelos, utilizar a inteligência artificial para alavancar esses modelos, acho que é o ponto crucial do que a gente tem pela frente. Cristiano, só para, se me permite complementar, o tema de pessoas, ele surge em qualquer pesquisa que a gente faça, de qualquer indústria e sobre qualquer assunto no Brasil. É sempre o primeiro desafio, né? Então, a gente pergunta para a indústria de varejo qual que é o seu maior desafio e nada relacionado com tecnologia, pessoas, né? E interessante que a gente compara, a gente faz muitas pesquisas globais, né? Quando a gente compara o recorte do Brasil com o recorte global, o Brasil, esse tema aparece muito acima do... também o primeiro tema no mundo, porém de uma forma menos intensa do que no Brasil. Um tema realmente, a gente vê claramente o problema da educação aqui no Brasil aparecendo nessas pesquisas que a gente faz. E são pesquisas às vezes com 2 mil pessoas, né? Então tem uma relevância, né? Tá bom, eu queria fazer uma outra rodada com vocês agora, olhando assim, a gente viu muito do ponto de vista do negócio, negócio, né? Mas lá na ponta, o cliente, como é que vai ser beneficiado disso tudo? Aí eu vou começar com você. Eu acredito que tudo que a gente está fazendo, tanto no uso, olhando aquilo que a gente faz para dentro da tecnologia e aquilo provendo novos produtos e serviços para o cliente, a centralidade é no cliente e naquilo que a gente vai conseguir modificar. Quando a gente usa para dentro, na tecnologia, plataformas como serviço, pago por consumo, a gente pensa muito na perspectiva de eficiência, né? Aquilo que a gente vai conseguir pagar aquilo que é justo, escalar, também tempo é uma variável super importante. E quando a gente provê isso para o cliente, a gente tem que pensar que problema que a gente está resolvendo dele. Então não adianta também montar algum tipo de plataforma, oferecer algum tipo de produto como serviço, se não é uma problemática do dia a dia dele e do ecossistema que ele já tem com o cliente dele, né? Então eu penso que tudo aquilo que a gente está pensando e tangibilizando, produtizando dentro das nossas tribos, né, oferecendo novos produtos e serviços para o cliente, ele precisa resolver algum tipo de problema, né? Algum problema tangível, alguma coisa real e que faça com que a gente consiga evoluir e depois, de certa forma, aprimorar esses produtos e serviços que estão sendo ofertados para ele como serviço e sob demanda. Você consegue tangibilizar para a gente um serviço que já está funcionando? Acho que um serviço que é muito claro é até o que eu citei no começo do painel, um ecossistema, por exemplo, dentro do e-commerce, né? Talvez você tenha lá a possibilidade de, naquele momento, dentro do e-commerce desse cliente corporativo, fazer uma oferta de crédito, por exemplo, para um cliente específico. Um cliente, às vezes, que já está na sua base, inclusive, que você conhece esse cliente, você sabe que ele tem um potencial de receber essa oferta de crédito. E uma oferta também aderente com a necessidade dele, né? Então, às vezes, esse cara já é correntista seu, você já sabe e conhece os dados dele, você sabe que esse cara é um bom pagador, que você pode alavancar e dar novos créditos para ele. Acho que esse é um bom exemplo, né, de como que a gente consegue resolver uma problemática que às vezes ele está usando um outro tipo de crédito que não é o mais adequado para fazer aquela aquisição. Perfeito. E por que não um banco que já conhece, né, e também usando os modelos de inteligência artificial, fazendo isso no momento certo, né, para a compra certa, oferecendo o crédito correto para aquele cliente. Então acho que esse é um bom exemplo. Perfeito. Rui, você tem aí alguns modelos na manga. Bom, eu acho que o Fábio já explorou bem, né, mas talvez se fosse adicionar um exemplo que o modelo as a Service em geral fornece, é a elasticidade, né? Então você tem serviços que são sazonais, que tem um consumo maior em determinados momentos, né? Sei lá, um exemplo bem básico, assim, a venda de ingressos, né? Então você hoje
tem uma capacidade de absorver melhor essas variações de demanda, né? Quando você adota os modelos de nuvem, né? Enfim, para dar um exemplo aqui. Eu acho que esse exemplo é legal que você deu, Fábio, porque eu lembro quando começou a história das fintechs, né? Isso, antes de se falar em termo no Brasil, fintech, eu vi uma análise que comparava, olha, o que pode acontecer no futuro é mais ou menos o que aconteceu com o telecom. Você tem as empresas de telecom, elas fizeram toda a infraestrutura, elas passam cabo, no fundo, elas que transmitem tudo, né? Elas fazem tudo funcionar. Mas surgiu uma nova camada de empresas de software que está adicionando valor ali, né, em cima e que não passou nenhum cabo, né? E que está cobrando, está faturando o cliente, está oferecendo streaming, qualquer coisa, qualquer serviço, né? Serviço de comunicação, conteúdo. E aí a gente faz esse paralelo com o setor bancário, né? Será que vai acontecer isso no setor bancário? No fundo, o banco vai ser o detentor da licença e vai surgir alguém que vai conhecer o cliente melhor, né, que o banco e vai conseguir ofertar os produtos na hora certa, né? Assim, na prática, a realidade, né? Vários modelos foram surgindo e no fundo você tem um modelo full, né? Você tem e os bancos atuando muito bem, assim, ainda sendo capazes de fazer tudo, né? Até pelo seu tamanho aqui, né? Pela sua sofisticação. Isso é uma coisa interessante, né? Porque se imaginava lá atrás que quando a gente saísse com o modelo de Banking as a Service, a gente ia ter pequenos provedores aproveitando para aumentar a competitividade. E na prática a gente está vendo os grandes bancos indo primeiro à frente porque tem uma infraestrutura melhor. E quando não saem, não criam a inovação, conseguem rapidamente adotá-la, né? Pela sua capacidade de inovar. Bom, do meu exemplo aqui eu comentei um pouco, a gente tem uma base de clientes grande, principalmente em RP, né? Temos 2 clientes aqui, Bradesco e a própria PwC é cliente de RP da SAP. E a gente poderia aqui fornecer serviços através da nossa plataforma as a Services, o Bradesco oferecendo um serviço diretamente conectado ao RP da PwC. Gestão de recebíveis, gestão de caixa, investimentos, enfim, o que a gente quiser oferecer conectado diretamente no RP da PwC. Isso está disponível para qualquer cliente da SAP e através do Bradesco ele pode, nos seus serviços, oferecer isso diretamente conectado. Então ele não precisa nem buscar num portal, não precisa buscar em nada, já está ali desconectado, pronto, disponível e o CFO, o gestor de tesouraria da PwC pode consumir esse serviço do Bradesco a qualquer momento. Então assim, as possibilidades são inúmeras, né? E para o cliente, olha a vantagem que isso dá. E o custo de operação que isso tem, quase nada. Então realmente a disponibilidade a qualquer momento, então isso traz uma vantagem grande para o cliente final, né? Ele é melhor servido. E a inovação, eu acho que também esse modelo de tudo como serviço, ele garante a continuidade de inovação para o cliente final. Ele sabe que nós, provedores, vamos continuar inovando porque o modelo permite isso, é escalável, enfim. Então são muitos exemplos e vantagens. Bacana, vou pegar o gancho da inovação para fazer uma passada rápida aqui entre vocês, assim, olhando para o futuro. Onde vocês imaginam que a Everything as a Service vai levar os negócios? Vou começar com você, vai lá. Previsão é aquela que a gente sabe que a gente sempre erra, né? Sempre. A gente sempre vai tentar olhar para frente aqui, a gente sempre vai errar. Então, acho que o potencial, a capacidade, ela é imensa, não dá para a gente entender onde vai parar. Com a inteligência artificial, a gente tem milhares de ideias. Acho que a limitação está justamente, novamente, para mim, na cultura, na mentalidade de como é que a gente vai adotar isso. Nós, como provedores, nós temos uma dificuldade, ou tínhamos uma dificuldade muito grande de mover os nossos clientes que estavam utilizando o software dentro das suas casas para a nuvem. Isso é uma dificuldade que a gente tinha 4, 5 anos atrás. Hoje ninguém mais discute. Ninguém mais, será que eu vou para um SaaS? Será que eu vou para uma plataforma como serviço? Ninguém mais discute isso. Então acho que a gente está entrando num outro momento, né? Num momento de que, bom, já que eu tenho toda essa capacidade já pronta, disponível, tenho escala, porque hoje a nossa disponibilidade também de capacidade de processamento é muito grande. E tenho novas ferramentas que estão acelerando ainda mais essa questão de produtividade. Onde que eu posso chegar? Não tem limite para mim. Então acho que a inteligência artificial nesse ponto outra vez um jogador importante, porque vai nos abrir frentes que hoje a gente nem conhece.
Mas eu acho que é importante só dividir entre isso. Há 5 anos atrás a gente já tinha discussões de que, será que eu devo ir, não devo ir, preocupações todas cabíveis, todas relevantes, claro, né, com segurança, com privacidade, com outras coisas. Mas hoje eu acho que a realidade é outra. A realidade é, tenho a tecnologia disponível, tenho investimento disponível, tenho consumidores, clientes que querem ter esse nível de serviço. Como é que eu uso isso tudo aqui agora para me planejar, para realmente dar um salto quântico nessa história? Então, para mim, eu não sei bem onde a gente vai parar, eu só sei que as coisas vão acelerar muito mais do que a gente viu nos últimos 5 anos. Ruivo? Bom, também é difícil prever, né? A gente está diante de um novo salto tecnológico que vai acontecer nos próximos anos, né? Com computação quântica, aumento da disponibilidade de energia, então a explosão dos dados que já está acontecendo, mas eu acho assim, eu não vou me arriscar a fazer uma previsão aqui de qualquer modelo de negócio, mas o que eu acho que apesar de toda essa tecnologia, a gente ainda falha muito nas jornadas. Então a gente tem toda a tecnologia normalmente não é o problema, né? O problema é a falta de cuidado nossa ao adotá-la. Então a gente ainda entrega jornadas muito ruins para os clientes finais, para os colaboradores. Então eu vejo muita oportunidade aqui, né? E às vezes assim, a gente vê muita adoção de nuvem por moda. Não, vou adotar porque, enfim, está todo mundo adotando, esse é o caminho. Muitas vezes você não tem mais opção, essa é a verdade, né? Você quer comprar um software, não tem mais, o fornecedor fala, não vendo mais on-premises, né? Acho que praticamente todo mundo hoje, mas muita adoção. Não, mas eu tenho um legado aqui, eu quero ir para a nuvem, eu vou adotar um modelo porque a outra empresa que adotou, ou porque o meu time conhece essa tecnologia, eu vou para isso por causa que o time conhece, né? E eu acho que a gente tem que pensar muito bem na estratégia, a estratégia tem que vir antes, por que eu quero fazer isso, né? Qual é o meu drive? É crescer, assim, por que eu quero fazer essa jornada? Ter uma arquitetura bem definida, que converse com essa estratégia, garantir que essa arquitetura é disseminada, é respeitada. Então, eu acho que isso é o futuro, a gente vai cada vez mais trabalhar nisso. Eu acho que a IA vai automatizar muito do que a gente faz, a gente vê aí, em muitos casos nossos aqui, a gente reduzindo o nosso trabalho pela metade, o esforço, né? Codificação, quem trabalha com codificação, está experimentando a IA, está vendo, né? A gente hoje consegue fazer conversão de código usando o nosso chat PwC, né? Com muita eficiência, e ele já gera as APIs, se você quiser que ele gere. Então, fala, poxa, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar fazer direito isso, né? Vai sobrar entregar um sistema com melhor qualidade, gastar menos tempo no teste, entregar uma jornada decente, né? Quem se formou aqui como eu há 30 anos atrás em computação, não existia a disciplina experiência do usuário, né? Tinha na época uma eletiva chamada interface homem-máquina, um nome bizarro para o que hoje a gente chama de experiência do usuário. Então mas eu acho que isso ainda continua muito renegado. E a gente entrega a experiência muito ruim. E a perspectiva do usuário, uma coisa básica, um cliente que abre uma conta num banco, hoje em dia a maioria não vai mais na agência, a visão do que é o banco da qualidade já está aqui, né? E se essa experiência não for boa, e em todos os sentidos, né? O aplicativo funciona, é estável, não é? A navegação é simples, intuitiva, é rápido, em todos os sentidos da usabilidade. A percepção vai ser ruim, não adianta eu ter a melhor tecnologia do mundo, né? Então eu acho que cada vez mais que a tecnologia avança, ela muda o nosso papel e talvez faça com que a gente ganhe tempo para voltar para o básico, que é para o que importa de verdade, né? É isso, né? É a estratégia de negócio, é fazer bem feito, é botar automação onde ela realmente cabe, né? Também não é botar automação em todo lugar. Aí eu passo para você. A gente já falou do banco como serviço, do crédito como serviço, tem o pagamento como serviço que você citou no caso do e-commerce. Para onde mais a gente está indo? Eu vou me deixar no direito de usar a mesma frase, ou parecida, que o Edilson, nosso CIO, falou no painel dos CIOs. Não tenho a menor ideia para onde vai dar. Mas, no final das contas, eu concordo muito com a linha de pensamento do Rui, do Ruivo, em relação a... Nós temos um potencial enorme de escalar aprendizado. Acho que é sobre isso. E a gente está nesse momento, acho que com os nossos times, aquilo que a gente precisa fazer, os novos produtos e serviços que a gente precisa disponibilizar, a gente precisa escalar aprendizado.
E isso acho que vai ser crucial para essa jornada que a gente vai ter pela frente, né? Então, a gente está num modelo, né, e aqui em vários painéis foi falado sobre isso, em relação à hiperpersonalização, né? Eu acredito num futuro super hiperpersonalizado para cada cliente, né, indivíduo, ter as suas necessidades atendidas dentro do ecossistema digital, independente de onde ele estiver, né? Eu acho que a gente vai estar falando disso em plataformas de e-commerce, como a gente falou, dentro de bancos, né, em ecossistemas digitais, cada um vai ter um software diferente do outro, né? Então a minha experiência de app vai ser completamente diferente dos meus colegas, porque eu acho que isso que é o potencial, que tanto o Everything as a Service quanto o advento da inteligência artificial unificados vão possibilitar para o nosso futuro, para o nosso cliente e para nós até como usuários dessas plataformas e desse ecossistema inteiro. Perfeito, né? Porque o Beyond Bank vai levar vocês longe. Pode estar dentro do carro, pode estar dentro da geladeira, pode estar em qualquer lugar. Por que não? Então, vamos lá. Estamos chegando no fim do nosso painel e eu queria fazer uma rodada rápida entre vocês, pegando a experiência de cada um. O que vocês consideram pontos de atenção na hora de definir uma estratégia Everything as a Service? Vou conversar lá na ponta com a SAP. Vamos lá. Vamos lá. Não, eu acho que para mim é um resumo daquilo que a gente já falou aqui, tá? Mas talvez mais para destacar os principais. Bom, eu citei aqui a questão cultural e mentalidade, organizacional. Acho que isso é uma preocupação e um ponto de atenção. Acho que a questão da governança também que nós falamos aqui, também é outro ponto que nós vimos aqui super relevante, certo? Olhar a segurança, olhar a privacidade, governança atrás disso. Então, para mim é outro ponto também fundamental. O alinhamento da realidade com o negócio. Então, muitas vezes a gente tem a cultura correta, a gente quer fazer, mas a gente não está com a operação do nosso negócio preparado ainda para mudança, ou pelo menos uma mudança muito drástica. Tem que ser feito com o passo correto para que a gente não tenha problema ao longo dessa jornada toda, né? Então isso também eu acho que é importante. O mais importante para mim, e citado pelo Daniel, é colocar o cliente no centro, de fato. Isso vale para qualquer empresa de serviços, vale para qualquer empresa na verdade, certo? Mas para uma empresa que quer prover serviços e quer continuar com o cliente ao longo do tempo e não ter o famoso churn, né? Quando a gente tem tudo como serviço, a gente começa a ter uma métrica nova que é o churn. Não queremos que nenhum cliente saia da nossa base, deixe de usar o nosso serviço. Você tem que pensar nele então primeiro, você tem que pensar em como é que você cria toda a sua estrutura ao redor dele. Então isso para mim eu acho que é o mais fundamental. E se a gente no Brasil, né, conseguir ter essas preocupações ou tomar conta dessas preocupações, fizermos uma regulação inteligente e criar um ecossistema colaborativo, tenho certeza que a gente vai ter sucesso nisso. Perfeito. Bom, tem uma colinha aqui, né? Primeiro eu já falei, alinhamento com a estratégia de negócios, né? O que eu quero ganhar com cloud, velocidade, né? Redução de custos. Um ponto, avaliação da maturidade tecnológica interna. Esse tem sido um problema no back-end, né? Como que vai ser a integração com o meu legado, segurança, já falamos aqui, governança de dados. Eu acho que a gestão dos fornecedores, eu comentei de como o contrato dos fornecedores, o meu contrato me protege, mas também evitar o lock-in, né? Acho que está todo mundo tentando sempre evitar o lock-in num único fornecedor, a gente acaba muitas vezes não tendo como evitar, mas no que? Mas pensar estrategicamente, eu posso ter um lock-in naquele serviço exatamente, né? E com quem eu estou tendo lock-in, né? O tema da capacitação das equipes que a gente falou, eu acho que a TI ela vai mudar, né? Eu vou ser menos desenvolvedor cada vez mais, vou ser mais orquestrador. Então eu tenho que saber contratar, eu tenho que saber orquestrar. E por último o modelo de custos. Também como que eu faço isso? Hoje em dia a FinOps evoluiu muito, está muito barato implantar a FinOps, todo mundo já sabe o que é FinOps. Então se eu estou começando já a nascer de uma forma orquestrada, governada, os próprios fornecedores de nuvem ajudam nisso também, né? Mas já com isso pensado de nascença, né? Bacana, vamos lá, Daniel. Acho que os pontos de preocupação e de atenção que a gente precisa ter também, acho que entendo que a gente já debateu a maioria deles, mas de fato entender como que a gente se preocupa com segurança, né? Acho que é algo que é primordial para as instituições financeiras. Entender também como escalar esse modelo de forma eficiente, na linha do que o Ruivo acabou de comentar. A gente precisa entender que esses modelos, eles precisam ser escalados, mas eles têm um propósito, eles precisam ter um fim,
precisam ter um modelo de negócio, um business case aprovado, a gente precisa entender, né? E a possibilidade também, que acho que ajuda muito a escalar como serviço, é justamente experimentar pequeno, né? E para depois ter uma escalada aderente ao que a gente entende que é importante para o mercado. Acho que a perspectiva regulatória, ela sempre fica à margem disso que a gente precisa fazer, então, como banco, a gente precisa sempre estar atento a esse tipo de coisa. E a capacitação, acho que os times, a gente está investindo muito na capacitação dos times, muito nas pessoas, né? A gente está trazendo gente tech para o banco, cada vez mais tech, já temos um time altamente capaz lá dentro, temos muitas posições, né? E a gente está buscando essas pessoas no mercado porque a gente entende que é o pilar fundamental da nossa estratégia. Tanto quando você olha na perspectiva das pessoas internas, nossos colaboradores, e também o para que a gente está ofertando algum produto ou serviço às pessoas, os nossos consumidores, os nossos usuários, os nossos clientes, né? Então, acho que essa perspectiva é o que precisa estar no centro da estratégia para a evolução de qualquer plataforma que for ser adotada ou de qualquer plataforma que a gente vá prover para os nossos clientes e provedores e consumidores. Bacana. Não deu tempo para a gente falar muito e estressar parceiros, mas eu quero, em nome da Febraban, agradecer a vocês por esse painel. Acho que foi muito rico, teve muito insight aqui para a gente pensar para o futuro. Agradecer a vocês da audiência que acompanharam e vocês também que estão em casa acompanhando. Muito obrigada a todos. Obrigado. Legal.